Oi, amigos, estamos aqui num outro vídeo Papo com Economistas, só que agora estamos com um grande convidado, o professor Júlio Wachowski e o professor José Guilherme. Então, estamos reunidos aqui agora para falar uma coisa muito importante, que é a questão da venda a prazo, né? Muito consumidor hoje cai muito nas armadilhas fáceis, né, que são montadas pelo sistema financeiro e pelas lojas, né, que mais do que nunca vendem juros do que produtos. Então, o professor Júlio aqui pegou alguns casos interessantes, né. Primeiramente, Guilherme, o que você acha dessas armadilhas que o sistema monta para o consumidor? É o padrão, né? Porque hoje em dia, se você for ver, existe uma concorrência muito grande em cima dos produtos. Então, o mote, o que as pessoas são guiadas, né, no mundo no capitalista, é pelo produto que dá mais lucro. E hoje em dia, produzir não está mais dando muito lucro, por causa da concorrência. Então, você tem que agregar valor. E uma das formas de agregar valor é, além de vender o que a pessoa não precisa, é conseguir ganhar com taxas, ganhar com juros, né? Guilherme, e você acha que, por exemplo, o brasileiro olha muito a prestação e não muito o preço final do produto? Como mudar esse conceito? Eu acho que é difícil e, na realidade, nós não deveríamos estar assim, porque a questão do crédito na nossa economia é coisa de 20 anos para cá que a gente tem esse aumento do crédito e a possibilidade de você financiar. Na época da inflação a gente não tinha isso. Então, não deu tempo para se desenvolver ainda uma cultura. Eu acho que um pouco da propaganda e da oferta ostensiva que houve do sistema bancário é que foi o motivo para que as pessoas pegassem mais crédito, né? A facilitação acabou fazendo com que as pessoas tomassem mais do que precisavam. E nesse caso, os problemas que vão surgir a partir disso, as dificuldades que podem vir por aí pela frente, acho que vão ensinar uma lição para algumas pessoas, que é o lado positivo da crise, né? Que nos pegou ainda no início, quando a gente estava começando a cristalizar maus hábitos. E aí isso vai ajudar muita gente a repensar, porque uma coisa é a tomada consciente, como o professor Júlio estava falando ali, e outra coisa é o oba-oba, né, que a gente estava verificando, em parte porque a conjuntura econômica do Brasil deu conta. Júlio, o que temos aí? Né? Bem, na verdade fizemos uma pesquisa sobre o preço de um modelo de uma televisão de LED, apenas exemplificando, uma TV 32 polegadas, com todos esses recursos, e nós fizemos a consulta desse mesmo modelo em duas lojas distintas. TV de 32 polegadas, LED, Full HD, Smart Plus, navegador, Skype, enfim. Então, é uma TV de LED de 32 polegadas. A loja 1, então, temos o valor a prazo, R$ 1.276,61, 12 de 106,38, e o valor à vista, R$ 1.148,95. A taxa qual seria? A taxa dentro dessa realidade a prazo à vista ficou em 1,659. Ok. Ao mês. Ok. E a loja 2? Bom, a loja 2, nós temos a mesma TV, evidentemente, com todos aqueles recursos e o preço teoricamente diferenciado. Então, na loja 2, o preço a prazo em 15 vezes de R$ 86,34, R$ 1.295,10. E o preço à vista maior do que o da loja 1, R$ 1.165,59. O que leva o preço à vista na loja 2 sendo maior. Em compensação, o preço a prazo na loja 2 teve uma taxa de juros menor, 1,346% ao mês. A conclusão curiosa, né, é que, no caso, para o pagamento à vista, o mesmo produto, loja 1, R$ 1.148.
E o mesmo produto para pagamento a prazo em 15 vezes, com a taxa de juros menor, loja 2. Com esse conhecimento de cálculo, você pode muito bem achar o valor atualizado de cada produto. E aí então ficaria, na comparação, ver se você tem o dinheiro naturalmente, porque se você não tem, você tem que financiar as condições melhores que vierem. Mas se você tem, seria interessante fazer uma análise de que se você pleitear um bom desconto, às vezes até a mais do que se anuncia, você pode ter um rendimento melhor do que pegar aquele valor que você teoricamente pagaria à vista e investir para comprar depois. E é importante dizer o seguinte, que existe uma taxa de juros que se chama CET, né? Custo efetivo total. Essa é a única taxa que importa, porque ela é a taxa que já envolve todos os outros custos que podem estar como armadilhas escondidos assim nos contratos. Então você tem que observar isso. Essa taxa de juros, de preferência, essa... Bom, eu tenho algumas dicas interessantes ao longo de toda essa vida de consumismo, né? É o seguinte, eu, antes de comprar um equipamento tecnológico, a primeira coisa que eu faço é entrar na internet e acessar o site www.buscap.com.br ou bondefaro.com.br, que vai estar aí no vídeo, e pesquiso o produto, mas o produto específico, com todas as letras, siglas, enfim. Qualquer variação em letras já varia algum componente. Então, a primeira coisa é essa, analisar o preço do produto em todas as lojas, né, da internet. Depois dessas informações, eu vou saber qual loja é mais barata, né, e até que ponto o produto pode diminuir de preço. Depois mando imprimir essa melhor proposta e eu vou numa loja física, né? Obviamente os amigos da internet não vão gostar muito, mas eu vou numa loja física e tento negociar, porque hoje dificilmente o consumidor negocia uma compra, né? Ele tem medo, acha que o preço que está lá já é o preço final, enfim. E se o cara tiver à vista? Se ele apresentar uma outra proposta, né, ele pode até reduzir em 10%, 20% o valor do produto. Por quê? Porque as lojas físicas estão para cumprir metas. Então, a meta ela tem que ser cumprida independentemente do número, volume de produtos e serviços. Então, você corre o grande risco, né, a seu favor de ter um bom desconto se você apresentar uma proposta. Mas, para isso, você tem que ter informação e tem que saber negociar. Isso é um ponto vital que eu dou para todos os amigos hoje da internet. Enfim. A intenção é essa, tentar fazer com que as pessoas se mobilizem para sempre ficarem informadas com conteúdos para poderem usufruir desse conhecimento em causa própria. Eu tenho um exemplo até de um aluno que hoje comentou comigo, referente à aula passada, que ele foi negociar a compra de um carro. Nós vemos aí toda essa agitação por conta disso. E ele levou a HP dele, e com os conhecimentos da aula passada, ele já chegou, primeiramente, questionando a taxa de juros que estavam informando. Só ali ele já teve um benefício bem grande, porque naturalmente ela já foi reduzida, a prestação que ele já se propôs já foi menor, então tem esse aspecto. Então, tudo isso também tem que ser levado em conta. O valor nominal das coisas e o que ele nos proporciona. Não é? O nível de qualidade, que às vezes isso, né, é uma perda inicial, pagou mais caro, mas teve uma qualidade melhor. Eu acho que essa questão da promoção é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, né? No dia a dia, por exemplo, eu estou recebendo muita propaganda pela internet, sites de compra coletiva, por exemplo, né? Em que às vezes aparece uma viagem assim por R$1.200 para os Estados Unidos, e aí você vai olhar, além de uma série de limitações de quando você pode tirar o bilhete, você tem os acréscimos, né? Por exemplo, se você quiser, a promoção está reservada para quem estiver em quarto quádruplo, né? Se você quiser um quarto simples, né? Aí você paga mais $300. Então, quer dizer, você vai vendo que o barato às vezes sai caro, né?
Isso está em todos os lugares, nos supermercados, as embalagens de produtos, as embalagens grandes, as embalagens pequenas, não guardam qualquer correspondência ao preço dos produtos. O produto tem a metade da quantidade, mas custa quase a mesma coisa. Isso acontece muito com refrigerante, sabão em pó, né? Então, é um conjunto de decisões que a gente tem que estar atento, porque está pagando muito caro. Eu acho assim, inconcebível que as coisas estão sendo feitas hoje sem nenhuma máscara, né? Tá na nossa cara, para dizer a verdade, e a gente está aceitando isso. É mesmo em nível de legislações, né? Exatamente. Porque nós poderíamos, nesse caso que você apresenta, dizer, eu pago lá um refrigerante de 300 ml X e de 1 litro, proporcionalmente talvez fosse perto disso, ou um pouco mais. Mas quando a gente vai ver, é uma diferença gritante, né? Quase o mesmo valor. Separado por 1 metro de distância da prateleira. Exatamente. Né? Aqui na Faculdade de Economia, né, da Santa Cruz, nós temos uma oficina que ajuda não só essa questão, por exemplo, que está muito em moda hoje, né, de reescalonar a dívida, ajudar as pessoas a se organizarem com problemas financeiros, mas também a tomar decisão no dia a dia. Na realidade, é uma questão maior, é uma filosofia, né, de ensinar o consumidor os seus direitos também, e é uma filosofia de consumo que tem como objetivo trazer um valor para dentro da pessoa, né? Fazer ela melhorar. Um grande convidado, o professor Júlio Warchowski, vulgo professor Michael Douglas, de carinho. Ela avançar na sua relação com as mercadorias, com os produtos, com as coisas que ela precisa no dia a dia. Como esse pendrive, por exemplo. Um pendrive do Darth Vader. Bom, o que tem a ver, meu pendrive do Darth Vader, rapaz? É útil, pelo menos você não perde, né? Não perde mesmo. E já manda uma mensagem, né? Eu sou seu pai. Guilherme, você compraria ações do Eike Batista e depois deixaria render para depois comprar a TV? Hoje em dia está arriscado até as da Petrobras. Né?